8 discos maravilhosos para você entender a importância da música negra, da música preta, da música black, você chama do que você quiser, para as nossas vidas, ainda mais nesses tempos absurdos de preconceito racial que a gente está vivendo. Esse é o assunto desse vídeo, presta atenção. Fala batera, sou Ivan Buzik, baterista do Dr. Sin. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para ficar em casa e evoluir no nosso instrumento, sair da estagnação e subir de patamar? Você ainda não conhece meu curso de bateria online? Ivan Buzik Curso Bateria. É um curso completo para você. Para quem está iniciando e precisa do melhor caminho para não ter vícios nem lacunas no aprendizado, e para quem já toca e quer subir de nível de maneira mais rápida, consistente e eficaz. São 8 módulos, mais de 40 aulas, vários bônus e um acompanhamento via WhatsApp comigo mesmo, para qualquer tipo de dúvida e suporte. Durante a quarentena você pode adquirir o curso com um preço de mais de 50% de desconto, super parcelado. Vou fazer caber no seu bolso. Agora é a hora. E além disso, seu acesso ao curso será vitalício, para sempre. Mas essas vagas com desconto são limitadas, então garanta logo a sua. Clique aqui no link abaixo e vamos juntos para a bateria. Meu amigo e minha amiga, nesses tempos tão difíceis e inacreditáveis de preconceito racial, é uma coisa que é absurda, é criminoso, ponto, não tem o que discutir. É inacreditável que a gente ainda esteja discutindo a respeito disso. E eu quero enfatizar a importância de toda essa cultura negra, cultura preta, cultura black, não importa a maneira como você chame, desde que isso seja feito com respeito, o respeito que merece. E esse vídeo eu trago 8 discos que para mim são fundamentais para você que está me assistindo entender que a música negra, música preta, música black, ela é fundamental nas nossas vidas, independente de qual cultura você pertence. Antes de eu continuar com esse vídeo, evidentemente que você vai fazer a inscrição no seu canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu quero dizer, logo de cara, que a música, ela é uma maneira de você contar a história de qualquer raça, de qualquer povo, de qualquer civilização. E a música, ela tem um papel essencial também na reconstrução da identidade. Ela preenche uma série de... como é que eu vou falar? Uma série de vazios existenciais, vamos dizer assim, para qualquer pessoa. E hoje, com todo esse preconceito racial, que é absolutamente inadmissível, sempre foi inadmissível, mas ainda mais agora em 2020, é muito importante o reconhecimento da importância fundamental que a música negra... cara, chama como você quiser, música negra, música preta, música black, é muito importante que a gente reconheça a importância fundamental nas nossas vidas, né? E nesses tempos que a gente está vivendo hoje, isso é ainda mais essencial. A música negra, ela representa muito mais do que a conexão com as origens das pessoas, né? Das origens de todos nós. Ela tem um poder psicológico e espiritual simplesmente inacreditável. Para esse vídeo eu escolhi 6 discos que são muito representativos para mim, e eu espero que para você também, dessa importância, tá? São escolhas pessoais e que na semana que vem podem ser outros discos, tá? Mas esta semana os escolhidos são esses discos que eu vou mostrar aqui para vocês. Inclusive, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo os links para você poder ouvir esses discos e entender o que eu tô falando aqui nesse vídeo. O primeiro deles, e não em ordem de importância, vamos deixar bem claro, é esse aqui, ó.
Duke Ellington meets Coleman Hawkins, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês, que eu vou mostrar aqui para vocês. Que às vezes o plástico acaba refletindo. Aqui, ó. Olha que sensacional. Aqui, ó. Inclusive ele tá capa dupla, aqui, ó. Beleza? Primeiro, é preciso que é óbvio que o que eu vou falar, para quem já conhece a obra do Duke Ellington, pode até parecer redundância, mas para você que talvez não conheça, o Duke Ellington, ele foi um pianista, compositor, arranjador, band leader de uma orquestra simplesmente inacreditável. E o Duke Ellington, ele é, sem sombra de dúvida, o maior nome da música ocidental desde o século passado. Ponto. Não se discute isso. Pra você ter uma ideia, cara, durante mais de meio século, o Duke Ellington, ele criou todas as bases da música contemporânea que você pode imaginar. Principalmente aquilo que veio a ser chamado de jazz. Esse disco aqui, um disco gravado em 1962, ele marcou, na verdade, o encontro histórico do Duke Ellington com o saxofonista, o Coleman Hawkins, tá? Que também era uma figura lendária. E os dois foram acompanhados de alguns músicos da orquestra do Duke Ellington, né? Então, assim, é um disco que mistura alguns temas mais antigos com algumas composições até então novas do Duke Ellington, né? É um disco, assim, simplesmente primoroso. Ó, vou mostrar mais uma vez aqui para vocês, tá bom? E disco absolutamente essencial. Se você não sabe nada do parentesco entre o jazz e o blues, uma das respostas está nesse disco aqui, tá? Depois eu escolhi este aqui, ó. Folk Singer, do Muddy Waters. Para você ter uma ideia, dentre todos os gigantes do blues, o Muddy Waters sempre foi um dos meus favoritos. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, ele representou, ele representou uma nova linguagem para o blues, que não necessariamente se apoiava naquela figura do ex-catador de algodão, tocando sozinho o seu violão, que era exatamente o que o Muddy Waters era, até o advento da Segunda Guerra Mundial. Ele, que já era dono de uma voz assim super potente, ele era um ótimo compositor e guitarrista. Depois desse período, do final da Segunda Guerra, ele sacou, cara, que a música dele se destacaria se ele tivesse uma instrumentação mais potente. Aí o que acontece? Ele montou uma banda e, a partir de Chicago, ele mudou o blues inteiro. E ele aproximou o gênero das plateias brancas, que era um negócio absolutamente impensável naqueles tempos. Só que eu escolhi esse disco aqui justamente porque ele não é nada disso que eu acabei de falar. Pois é, esse disco aqui, gravado em 1963, ele, na verdade, ele é uma pausa dentro daquela fase elétrica do Muddy Waters, no qual ele revisita as raízes do blues dele. É um disco acústico, mas assim, tem um repertório simplesmente sensacional, e ele é um disco que explica muito toda aquela base que o Muddy Waters teve para eletrificar o som e influenciar toda uma geração, inclusive uma geração de roqueiros, inclusive, que veneram o Muddy Waters, desde Johnny Winter e Rolling Stones até Joe Bonamassa e uma série de outros casos. Então, assim, é um disco essencial para você ouvir, principalmente se você tem uma mente aberta. Se você é roqueiro e tem uma mente aberta, você tem que ouvir Folk Singer do Muddy Waters. Como você bem sabe, o rock and roll tem alguns pais, né? Mas assim, com exceção na minha opinião, do Little Richard, nenhum cara pode bater no peito, aliás, podia bater no peito e dizer, ó, eu criei isso aí, do que esse cidadão aqui, ó.
Chuck Berry. E esse disco aqui, New Jukebox Hits, é muito representativo da importância desse cara. Num mundo criminosamente segregado, como era ali nos anos 50, nos anos 60, o Chuck Berry ele foi esperto o suficiente para aproximar o blues do hillbilly, que é a base da música country branca, tá? Inclusive, eu vou até depois, uma hora eu vou fazer um vídeo aqui contando essa história aqui, que é muito legal, muito elucidativa do tipo de som que a gente ouve nos dias de hoje. Mas então o que acontece? Ele foi esperto o suficiente para aproximar o blues do hillbilly, que é a base do country americano, e branco, né? E ele criou um híbrido, que é o que a gente veio chamar de rock and roll. Eu escolhi esse disco aqui especificamente, um disco de 1961, porque além dele ter um repertório brilhante, ele foi gravado num período muito turbulento da vida do Chuck Berry, né? Ele estava enfrentando processos, ele tinha uma série de confusões, ele tinha, acho que, transportado uma menor de idade de um estado para outro, dando carona, e isso é crime. Uma confusão que eu vou também contar num outro vídeo aqui que eu vou fazer a respeito do Chuck Berry, de repente um aposto que você não sabe. E inclusive essas confusões que ele teve nessa época, acabou levando o cara pra prisão no ano seguinte. Mesmo então com essas confusões todas, cara, ele conseguiu lançar esse disco aqui que tem um repertório com as canções assim adoráveis, assim. Por exemplo, eu sou míope, caso vocês não saibam. Por exemplo, I'm Talking About You, que depois foi regravada pelos Rolling Stones. E engraçado que nesse disco ele traz, e eu também, esse foi um dos motivos pelos quais eu escolhi esse álbum, é que ele traz também algumas versões maravilhosas de outros artistas negros também que eram tão importantes quanto ele. Por exemplo, tem versões incríveis aqui de Route 66, que ficou inicialmente famosa pelo Nat King Cole, que pra quem não sabe, todo mundo conhece o Nat King Cole como cantor, né, cara? Ele era um pianista de jazz espetacular, assim, tem uns discos de trio dele que, aliás, é outro que eu vou, de repente, posso fazer um vídeo aí uma hora aqui pra explicar pra vocês. Então tem o Route 66 do Nat King Cole, tem Sweet 16 do B.B. King, e tem Rip It Up, que é do Little Richard, que era o concorrente dele, vamos dizer assim, né? Então é um disco primoroso, cara, que assim, a audição dele é essencial, assim como é essencial você ouvir toda a discografia do Chuck Berry, vamos combinar, né? É claro que eu não poderia falar da importância da música black em todos os tempos sem falar de James Brown. E, né, não preciso nem dizer o quanto ele foi importante, não apenas em termos musicais, mas também na postura, no orgulho da raça negra em relação àquela sociedade branquela e totalmente preconceituosa daqueles tempos. Eu escolhi esse disco aqui de 1972 chamado There It Is. E eu escolhi esse disco aqui de 1972 porque o repertório é simplesmente matador, cara. Tem Talking Loud and Say Nothing, tem as duas partes da faixa título e também a Public Enemy, que é dividida também em duas partes, que é um negócio sensacional. Tem I'm Greedy Man, que tem uma linha de baixo que você fica ouvindo e você fica meio hipnotizado, cara. É uma coisa impressionante. Tem King Heroin e inclusive essa música tem uma influência meio jazzística assim também, que é um cruzamento muito legal, e tem uma balada linda aqui chamada Who Am I? Então esse é um outro disco que você tem que ouvir com muita atenção. Aliás, cara, tem que ouvir James Brown em todas as fases, até aquela fase que a gente chama fase de bigode, que o pessoal tem um bode. Não, cara, é legal também, vale a pena. Outra figura óbvia nesse assunto do vídeo, Jimi Hendrix, né? E eu escolhi um disco bem fora do que normalmente eu poderia escolher, que são os três primeiros, né? O Are You Experience, o Axis Bold as Love e o Electric Ladyland. Eu poderia ter escolhido esses discos. Mas sabe por que eu escolhi o Cry of Love? Porque esse álbum aqui foi o primeiro disco póstumo, né,
lançado, evidentemente, depois que ele morreu. E esse disco, cara, ele mostra o quão genial ele era. Você sabe por quê? Porque as músicas desse disco, além de montar o repertório do que seria um novo álbum do Hendrix se ele não tivesse morrido, tem algumas canções aqui que estavam inacabadas e elas foram reconstruídas, cara, e as canções são geniais, meu. Eu vou até mostrar essa edição aqui pra você, que é a edição originalíssima, aqui ó, importada, olha que coisa linda. Edição original da época aqui, ó. Dá pra ver aqui? Tudo, né? Ei, que beleza. Pois é. E algumas dessas canções, assim, são sensacionais, cara. Angel, Easy Rider. Tem uma outra canção aqui chamada Nightbird Flying, que é sensacional. E tem também até uma como é que eu vou dizer? Uma homenagem disfarçada ao Bob Dylan, né? Numa música chamada My Friend. E você sabe que o Hendrix tinha feito aquela versão de All Along the Watchtower e do Bob Dylan, que era tão sensacional que muita gente achava que a música era do Jimi Hendrix. Então, esse disco aqui, ele é, de uma certa forma, um testamento da genialidade do Jimi Hendrix, cara. É uma coisa impressionante. Aliás, quando eu fizer um Aposto que Você Não Sabe do Jimi Hendrix, eu vou contar algumas histórias muito interessantes a respeito desses discos póstumos do Hendrix, né? Além do Cry of Love, tem outro que é sensacional, que é essa edição aqui, ó, de 2 discos póstumos reunidos num álbum duplo, no Crash Landing e no Midnight Line, tá? Isso aqui é uma edição brasileira também, mas isso aí é um outro assunto. Outro assunto. Aí eu preciso incluir esse disco, cara. Eu preciso incluir nesse assunto o disco de estreia do Living Colour, o Vivid. Sabe por quê, cara? Porque ao contrário do que acontecia nos anos 60 e nos anos 70, quando havia uma miscigenação, vamos dizer assim, entre o público roqueiro e a cultura negra, nos anos 80, é um absurdo isso, mas nos anos 80 o rock virou coisa de branco, sabe? Principalmente no mainstream. No underground você tinha até algumas exceções, como o genial, o Bad Brains, que é aquela banda punk que era sensacional. Depois também vai ser o tema de um vídeo aqui que eu vou fazer mais pra frente. Tinha também aquela banda que foi recentemente redescoberta, que era o Death, mas isso é uma outra história, cara. Essas bandas estavam bem no underground. Então, o rock no mainstream tinha virado coisa de branco, né? Até que surgiu esse quarteto, o Living Colour, que eu lembro nitidamente na época, cara, que isso, quando esses caras surgiram, cara, isso deu um nó na cabeça daqueles roqueiros muito pouco privilegiados de capacidade cerebral, né? Aqueles roqueiros retardados. Cara, na época eu vi muita gente dizendo, pô, desde quando o rock é coisa de preto? Sabe? Um negócio hediondo, assim, hediondo. Uma coisa, coisa típica de débil mental. Apadrinhados pelo Mick Jagger, que viu o show dos caras e falou, meu, inacreditável, eles lançaram esse disco aqui, ó, Vivid. E, evidentemente, com o apoio da MTV, com os clipes, e Cult of Personality, que mais? A Middleman. Esses caras atingiram o mainstream. E eles voltaram a fazer com que um público predominantemente branco encarasse o surgimento do Living Colour como uma revolução, vamos dizer assim, dentre essa integração entre o rock e a música negra. Isso já tinha acontecido, por exemplo, quando o Run DMC gravou aquela versão de Walk This Way com o Steven Tyler e o Joe Perry. Lembra aquele clipe? Pois é, esse foi um marco muito importante também nessa união de dois universos que até então eram diferentes, assim, uma verdadeira aberração.
Mas o Living Colour sedimentou isso com um brilhantismo impressionante, que esse disco aqui é praticamente perfeito. E é claro que nesse assunto aqui desse vídeo, cara, eu não posso deixar de falar da música brasileira, cara. E eu escolhi 2 discos absurdamente bons para retratar isso. O primeiro é Bem é Samba Bom, do Jorge Ben. Esse disco aqui é de 1964, cara. E assim, a mistura que o Jorge Ben sempre fez de samba, bossa nova, soul music, jazz, que todo mundo conhece e que é genial, e ainda mais com aquela batida de violão dele que ele acabou criando, já estava presente aqui nesse disco, cara. E esse disco tem um repertório sensacional. Descalço do Parque. Aliás, cara, se você ouvir Descalço do Parque, eu vou colocar o link aqui. Presta atenção que tem uma linha de melodia de vocal do Jorge Ben que ele pegou da Time Out, do Dave Brubeck. Vou colocar aqui pra vocês, você vai entender. Fora que esse disco tem outras canções espetaculares, né? Que era Onde Anda o Meu Amor, Gabriela, Samba Legal, Guerreiro do Rei. Cara, é um disco maravilhoso e é muito representativo do assunto que a gente está falando hoje, que é a importância que o Jorge Ben tem na música brasileira. É uma coisa que você não dá pra você, não tem uma medida pra isso. Pra terminar, eu não poderia deixar de trazer um disco do Tim Maia, né, cara? E eu escolhi esse segundo aqui, ó, de 1971. Porque assim como tinha acontecido no primeiro, cara, o Tim Maia, ele foi um cara genial ao adaptar a soul music americana para uma sonoridade tipicamente brasileira. E nesse segundo disco aqui, que para mim é brilhante, ele conseguiu fazer isso de uma forma que acabou de uma... Como é que eu vou dizer? Acabou influenciando praticamente tudo que veio depois, em termos de música brasileira swingada, cara. Olha essa edição aqui, eu preciso mostrar pra vocês, porque essa aqui é a edição originalíssima de 1971. Capa dura. Olha que beleza. Olha que beleza, né? Cara, pra quem é tarado por LP como eu, e eu tenho certeza que você também, isso aqui é uma loucura. É, bem legal. E o repertório desse disco, cara, assim, o repertório fala por si só. Tem Festa de Santo Reis, Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, Salve Nossa Senhora, Um Dia Eu Chego Lá. O que mais aqui? Eu não quero... Tem Você. Você, Meu País... Preciso Aprender a Ser Só. E tem também aqui, cara, Não Vou Ficar. Que depois o Roberto Carlos gravou. Todo mundo conhece aquela versão do Roberto Carlos, mas essa música é uma música do Tim Maia. Eu vou colocar todos esses links aqui embaixo para vocês ouvirem, cara. E aí, com esse vídeo, eu espero que você não só entenda, mas como tenha um reforço no pensamento de que a nossa vida seria uma merda gigantesca se não fosse a maravilhosa música negra, música preta, música black, não importa o termo. A nossa vida teria uma como é que eu vou dizer? Teria uma lacuna muito grande. Portanto, meu amigo e minha amiga, nada melhor do que você usar a música para ensinar o seu filho, a sua filha, a ser um ser humano melhor. Que é isso que o mundo está precisando. A gente está precisando de seres humanos melhores. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o nosso papo de hoje. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal. Nos comentários, coloca aqui na sua opinião 5 discos de música black, de música negra, preta, que você mais gosta. Coloca aqui nos comentários. Eu quero dar uma espiada nas preferências de vocês, tá bom? Não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, você já sabe. E também não esqueça que logo mais eu volto aqui com mais um vídeo para vocês, tá bom? Então, um abração. Saúde para você, para sua família e seus amigos, ok? Tchau!